Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para analisarmos questões médias ou questões difíceis de processo civil que podem ser perguntadas no concurso de escrevente ou no concurso de oficial de justiça, feitos pela VUNESP. Já falei isso em outros vídeos e tenho falado sempre para todo mundo. Hoje em dia não tem mais como você saber se uma certa questão foi feita pela VUNESP, se foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, porque as questões têm trazido por vezes, não é tem trago, hein? Pelo amor de Deus, já parênteses aqui, né? Tem gente que fala assim, eu já tinha trago, pelo amor de Deus, já tinha trazido, pelo amor de Deus, não sou professor de português, mas isso dói os ouvidos quando eu escuto, né? Então a gente já tinha aqui trazido para vocês uma questão no vídeo passado, mais ou menos abordando todos esses pontos, né? Nós fizemos aqui uma questão relativamente média para difícil, né? E a gente vai fazer isso aqui também, tá? Então preste atenção, quero que você entenda uma coisa, da questão que é colocada você consegue extrair tantas outras coisas, por isso que quando você vai estudar por questões, não é igual os bobões aí da internet falam, que basta você ver como já caiu, ver o que é mais importante e o que caiu vai cair de novo. Não é isso não. Se você está pensando isso, você está sendo enganado completamente. Você tem que entender e extrair daqui, do que está aqui na questão, outras coisas que poderiam ser perguntadas que não foram perguntadas, mas que poderiam ter sido perguntadas, tá? Então olha só. Daí você começa a questão, você fala assim, pô, vou fazer um concurso, não tenho curso superior em direito, daí você vai fazer um concurso que só exige noções básicas de direito, daí você vai ler o enunciado e o enunciado começa assim. Nos autos de ação civil pública você fala, puta, acabou, esquece, já não sei mais nada. Não, mas calma, lê até o final, tá? Nos autos de ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, o juiz da causa, então intentada é ajuizada, tá? Vamos começar aqui, ó. Nos autos de uma ação chamada ação civil pública, que foi ajuizada pelo Ministério Público, o juiz da causa, depois de apresentadas a contestação e a réplica, então depois da contestação e depois da réplica, então veja, você sabe que tem a sequência, petição inicial, daí você tem tentativa de conciliação quando é o caso, aí você tem a contestação, depois você tem a réplica é a resposta, entre aspas, uma contradita, é como se fosse uma reação à contestação. Então, a petição inicial foi feita e o réu respondeu por meio da contestação. O réu contestou, fez a contestação, o autor vai responder aquilo por meio da réplica, tá? Então, depois de tudo isso, então depois da contestação, depois da réplica, então você já tem um processo, disso aqui você consegue entender o quê? Que é um processo que já teve o seu andamento, já está andando, né? Então teve a inicial, foi intentada pelo MP, foi feita a contestação, foi feita a réplica, o juiz proferiu decisão de saneamento do feito. Decisão de saneamento do feito, em que deferiu prova testemunhal pedida por ambas as partes, sem apreciar, contudo, requerimento de produção de prova pericial formulada pelo órgão ministerial. Ó, órgão ministerial é a mesma coisa que MP, tá? Por favor, às vezes a gente vai lendo e fala assim, mas que órgão? Não tô sabendo de nada aqui. O órgão ministerial aqui é Ministério Público. Então, olha só. Foi feita a inicial, foi feita a contestação, foi feita a réplica. Veja, isso é um resumo do processo civil, né? Qual é o próximo passo depois da réplica? O juiz vai dar uma decisão saneadora, ele vai fixar os pontos controvertidos deste processo, desta lide, e vai determinar as provas que vão ser produzidas. Inclusive, é nesta fase de saneamento que o juiz vai decidir sobre, por exemplo, quem tem o ônus de provar o quê, né? Então ele vai decidir sobre o ônus da prova. E aí, fazendo um parênteses ainda, para você se recordar como revisão, a decisão do juiz que dispõe sobre o ônus da prova no processo poderia, em tese, a depender do caso, ser alvo de agravo de instrumento, do recurso de agravo de instrumento, a depender do caso, né? Então veja, tudo isso numa questão. É assim que você estuda a questão, né? Então, o juiz, depois da contestação, depois da réplica, então a contestação feita pelo réu, a réplica feita pelo próprio autor. Quem é o autor aqui, professor? É o MP, né? Então aqui no caso, o Ministério Público. O juiz proferiu decisão de saneamento do feito. E ele deferiu, ou seja, ele concedeu o direito de produção de prova testemunhal. Então, produzir provas por meio de testemunhas. Então, vai ser marcada uma audiência para ouvir testemunhas. A gente chama essa audiência de instrução, que foi pedido por ambas as partes. Então, tanto o autor, Ministério Público, como o réu
pediram que fossem ouvidas testemunhas. Só que o juiz não apreciou, então sem apreciar, então o juiz não apreciou o requerimento de produção de prova pericial formulado pelo Ministério Público. Então, havia o pedido das duas partes para que fossem ouvidas testemunhas e havia por parte do Ministério Público o pedido para que fosse feita a perícia. A prova pericial é isso, é para que seja feita a perícia. Pois bem, qual é o grande ponto aqui? Então, o juiz não apreciou. Veja, uma coisa é deferir ou indeferir. Então, se o juiz deferiu, ele concedeu o pedido. Se ele indeferiu, ele negou o pedido. Só que uma coisa é deferir ou indeferir. Outra coisa é não apreciar, porque quando ele não aprecia, ele não falou nada, nem se sim, nem se não. Isso é um ponto importante, tá? Então o juiz não apreciou esse requerimento feito pelo MP. Então o juiz meio que passou por cima, não olhou. Professor, mas daí como é que acontece? Fica implícito, se ele não falou nada, quem cala consente, quem cala não consente? Aqui a gente não tem isso. Por quê? Porque no processo civil você tem a necessidade de o juiz fundamentar todas as decisões, seja para conceder, seja para não conceder. Então não dá para eu entender que o juiz não falando alguma coisa, que ele, meio que se ele não falou, ele não quer dar. Ele não quer conceder aquilo, ele não quer deferir. Então se ele não falou, está indeferido. Não, ele tem que falar, ele tem a obrigação de falar. Então olha só. Então coisas importantes antes de qualquer coisa aqui, tá? Então atenção. Uma coisa é deferir ou não deferir. Outra coisa é não apreciar, ficar em silêncio. Por quê? Porque o juiz não pode ficar em silêncio. Quem pode ficar em silêncio lá no processo penal é o réu. Né? Aqui a gente está falando de processo civil e estamos falando do juiz. O juiz é pago para decidir, então ele não pode ficar sem apreciar alguma coisa. Tá? Então, ponto importante aqui. Tá? Então, é observação. Né? Não vou nem colocar atenção, vou colocar observação. Uma coisa é o juiz deferir ou não deferir. Outra coisa é não apreciar, ele ficou em silêncio. Então o juiz aqui não apreciou. Tendo o Ministério Público sido pessoalmente intimado da referida decisão, então o Ministério Público foi intimado da decisão. Que decisão? A decisão de saneamento do feito. O Ministério Público interpôs 8 dias úteis depois recurso de embargo de declaração, pedindo a apreciação pelo juiz da causa de seu pleito de produção de prova pericial. Pleito aqui é pedido, né, de seu pedido de produção de prova pericial. Então veja só, coisas importantes aqui pra gente. A gente teve todo o processo, petição inicial, contestação, réplica. O juiz agora vai para a fase saneadora, para a fase de decidir quais são os pontos controvertidos do processo, quais são as provas que vão ser produzidas, e nisso as partes podem se manifestar. E as partes se manifestaram com relação à prova testemunhal. Autor, Ministério Público e réu pediram a prova testemunhal e o juiz autorizou, concedeu, deferiu esse pedido, só que existia um outro pedido que não foi apreciado. Qual é esse outro pedido? O pedido de prova pericial feito pelo Ministério Público. Pois bem, o Ministério Público, sabendo disso, ele foi foi pessoalmente intimado. Ele recebeu a intimação pessoal sobre essa decisão e ele fez um recurso, chamado recursos de embargos de declaração. Então, uma coisa importante, né? Você se lembra para que servem os embargos de declaração ou para que servem os embargos de declaração? Servem para decisões obscuras, omissas, contraditórias. Então aqui, quando o juiz não apreciou, o juiz omitiu-se. Então, se o juiz se omitiu numa decisão, a princípio, sim, é cabível a interposição de um recurso chamado embargo de declaração, por conta da omissão do juiz. Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Só que tem um ponto. O prazo para interposição do recurso de embargo de declaração é um prazo de 5 dias. E sempre prazo corrido em dias úteis, né? Então não é prazo em dias corridos, mas o prazo corre em dias úteis. Só que o Ministério Público tem o prazo em dobro para fazer o recurso.
Por quê? Porque o Ministério Público tem o prazo em dobro para todas as suas manifestações, assim como a Fazenda Pública, fazendo uma observação que Ministério Público e Fazenda Pública não tem prazo em dobro. Onde, professor? Lá no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aqui a gente não tem nada sobre isso. Por quê? Até porque é uma ação civil pública e não cabe ação civil pública nos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, é lógico que a gente está aqui no juízo normal, no juízo comum, tá? Então, coisas importantes. Em geral, o Ministério Público e a Fazenda Pública têm prazos em dobro para suas manifestações. Só que isso não acontece se a gente estiver num processo que tramita pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Só que, como que eu vou saber se é ou não Juizado Especial da Fazenda Pública? Porque aqui a gente está com a informação de que é uma ação civil pública. E a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é a Lei 12.153, ela diz que não cabe no Juizado Especial da Fazenda Pública uma ação civil pública. Então facilita para a gente entender que a gente não está no juizado. Se a gente não está no Juizado Especial da Fazenda Pública, significa que em todos os outros casos o Ministério Público tem o prazo em dobro para se manifestar. E por isso que a interposição do recurso feita pelo Ministério Público no prazo de 8 dias é uma interposição correta, porque ele teria até 10 dias úteis, porque se o prazo é de 5 dias, o Ministério Público tem um prazo de até 10 dias úteis, porque é o dobro de 5 dias úteis, tá? Então, agora, à vista desse quadro, então, de todo esse cenário que foi pintado para você, devidamente certificado pela serventia, o juiz, ao tomar contato com os embargos declaratórios do parquê, nossa, professor, eu não sei o que é parquê. Parquê é Ministério Público, tá? É um outro nome para Ministério Público. O que o juiz vai fazer? Então, entenda, né? A gente tem aqui um processo que já está muito em tramitação, né? Ele já teve a inicial, já teve a contestação, já teve a réplica. Veja, a gente está numa ação civil pública, portanto, não é um caso do Juizado Especial da Fazenda Pública. E por que você está dizendo isso, professor? Porque se fosse Juizado Especial da Fazenda Pública, o Ministério Público não tem prazo em dobro. Então, lá no Juizado Especial, ó, Juizado Especial da Fazenda Pública, JIFP, MP e Fazenda Pública, não tem prazo em dobro, tá? E tem uma coisa importante, que é, existem algumas ações que estão excluídas dos juizados especiais, então a ação civil pública é uma delas. Pois bem, neste caso aqui, meus amigos, depois que o Ministério Público foi intimado, ele ficou sabendo que o juiz, quando decidiu, dando essa decisão de saneamento, veja, decisão de saneamento não diz se a pessoa tem direito ou não tem direito. A única coisa que o juiz faz ali é verificar quais são as próximas provas a serem produzidas. Então, sobre o que eu vou fazer uma audiência. Então, eu não preciso fazer audiência sobre tudo, eu preciso fazer uma audiência só sobre alguns pontos. Então, a decisão de saneamento, quero que você se recorde que é a decisão que fixará os pontos controvertidos do processo e fixará a distribuição das provas, o ônus da prova. Então, quando o juiz faz a decisão de saneamento, vejam quantos conceitos a gente tem aqui, né? Então, a gente faz a decisão de saneamento quando? Quando já houve a inicial, contestação, réplica, e a partir disso o juiz olha para o processo e diz o seguinte, bom, se ele quiser, ele pode já julgar esse processo ali. Como que ele faz isso? Existe lá no Código de Processo Civil a menção de julgamento conforme o estado do processo. O juiz diz o seguinte, não preciso produzir outras provas e vou já fazer o julgamento. Só que aqui o juiz entendeu que não era este caso. O juiz entendeu que era o caso de a gente ainda seguir, depois da réplica, a gente seguir para uma outra fase do processo, que é a fase de instrução, para ouvir testemunhas, para ser feita uma perícia e assim por diante. Então veja, neste caso, como a decisão de saneamento dada pelo juiz, o Ministério Público pediu nesta decisão, que esta decisão tivesse um pronunciamento sobre a prova pericial, ou seja,
produção de uma perícia e o juiz se omitiu porque ele não apreciou, de fato o Ministério Público pode interpor o recurso de embargo de declaração. Só que tem uma coisa importante que eu queria que você se recordasse, que é a seguinte: quando o Ministério Público faz o recurso de embargo de declaração no prazo certo, porque o prazo é de 5 dias, mas como o Ministério Público tem prazo em dobro e nós não estamos no juizado, o prazo poderia ser de até 10 dias úteis. Como ele fez em 8 dias, ele está dentro deste prazo, né? Só que tem uma coisa: nesta situação, o juiz deve abrir a oportunidade para que a parte contrária também se manifeste sobre este recurso de embargo de declaração. Então veja, como o Ministério Público pediu uma prova e esta prova pode prejudicar a parte contrária, é necessário que esta parte contrária se manifeste dentro dos embargos de declaração, porque estes embargos de declaração podem trazer um prejuízo ao réu. Porque, veja, quando o juiz não aprecia um pedido do autor, Ministério Público, que vai ser feita uma perícia que pode condenar o réu, você compreende que o réu pode estar sendo beneficiado pela omissão do juiz? Quando o Ministério Público faz um recurso para suprir essa omissão do juiz, é claro que o réu pode vir a ser agora prejudicado. Se com a omissão ele estava beneficiado, agora com o suprimento daquilo que o juiz não tinha falado, pode ser que ele seja prejudicado. Se por conta do recurso feito por uma das partes, a outra parte puder ser prejudicada nos embargos de declaração, a gente diz que esses embargos de declaração têm o que a gente chama de efeito infringente. Então, se uma parte for prejudicada pelo resultado dos embargos de declaração, existe aí o efeito infringente do recurso. E neste caso, a parte contrária, prejudicada, potencial prejudicada, deve se manifestar. Ela deve se manifestar neste recurso de embargos de declaração. Então veja, é só marcar a letra C, é só dizer que tal coisa. Não, veja quanta coisa, veja quanto a gente fez aqui de uma revisão de muita coisa do processo civil com uma questão. Você estuda a questão assim, tá? Então, veja, dizendo o que tem, dizendo o que não tem, dizendo o que poderia ser perguntado. Agora sim, à vista desse quadro, certificado pela serventia, o juiz, ao tomar contato com os embargos feitos pelo MP, o que o juiz tem que fazer? Se o Ministério Público fez um recurso que vai ter ou que pode ter como resposta a produção de uma prova contra o réu, o juiz deve intimar o réu para que se manifeste. Essa é a ideia. Então, o juiz deve recebê-los, ou seja, receber o recurso de embargo de declaração e determinar a intimação da parte ré para que ofereça sua resposta. Por quê? O motivo é o fato de o recurso ter caráter infringente, que foi o que a gente acabou de dizer aqui. Professor, onde está isso na lei? Primeiro, artigo 180 do CPC, falando que o Ministério Público tem prazo em dobro para se manifestar nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Por isso, inclusive, que a própria questão diz aqui que ele foi intimado pessoalmente, tá? Outra coisa importante, 1023 do CPC, os embargos, aqui embargos de declaração, serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Então aqui a gente fala no caso de embargos de declaração, no prazo de 5 dias, quando há omissão. Quando o juiz aqui deixou de apreciar, ele se omitiu. Então, portanto, a gente tem aqui uma hipótese de embargo de declaração e a parte que está fazendo os embargos de declaração não precisa pagar nenhuma custa, nenhum valor a mais, né? Ele precisa simplesmente fazer o recurso. Como o Ministério Público tem prazo em dobro e a gente não está no juizado, o prazo de 5 passa a ser 10. Portanto, quando o recurso foi feito aqui em 8 dias, o recurso é tempestivo, ou seja, quando a pessoa faz o recurso no prazo, o recurso é tempestivo. Recurso feito
dentro do prazo, é um recurso tempestivo, tá? Então por isso que eu posso dizer que o recurso é tempestivo. Outra coisa, ó, veja, a letra A diz que o juiz vai deixar de receber os embargos diante da sua intempestividade, como se eu dissesse o seguinte, fora do prazo. Não, não está fora do prazo, porque se ele fez em 8 dias e ele tinha 10 dias para fazer, o recurso não é intempestivo, ele é tempestivo. Então a letra A está errada, por isso a letra B está errada, porque está dizendo que não há preparo. Veja, os embargos de declaração, eles são feitos independentes de preparo, não se sujeitam a preparo. Então, por isso que está errado também a letra B. A letra C, o juiz pode deixar de recebê-los diante do seu descabimento para impugnar decisões interlocutórias. Não, muito pelo contrário. O erro está em dizer que eu não posso fazer o recurso de embargos de declaração para decisões interlocutórias. Na verdade, eu posso fazer embargos de declaração para decisões interlocutórias e para sentenças dadas pelo juiz e pelos acórdãos dados pelos tribunais, tá? Então por isso que está errado, porque cabe embargos de declaração contra decisões interlocutórias. Letra D, recebê-los e dar-lhes imediato provimento diante da configuração do vício da omissão. Não. Por quê? Porque neste caso aqui, o juiz precisa antes abrir o espaço para a parte contrária se manifestar. Por quê? Porque se o juiz suprir aquela omissão, a parte ré vai ser prejudicada, e como você não pode ter uma pessoa sendo prejudicada sem que ela se pronuncie antes, então ele precisa primeiro determinar a intimação da parte ré para que ofereça a sua resposta. Então por isso que de fato é a resposta, o gabarito da resposta aqui é letra E. Aí uma coisa importante, o artigo 340, aliás, vamos continuar, o parágrafo 2º do 1023 diz assim: o juiz intimará o embargado para, querendo, claro, sempre se ele quiser, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então é lógico, né? Nesse caso é o que a gente acabou de ver. Por quê? Porque a decisão que eu estou embargando, que eu estou fazendo o recurso, é uma decisão que dizia que não tinha que ter perícia, porque o juiz se esqueceu de dizer que tinha perícia. Aí veja só, se o juiz acolher os embargos e mandar fazer a perícia, é claro que esta decisão embargada vai ser modificada. E por isso que o embargado pode, se quiser, se manifestar. O juiz tem o dever de abrir prazo para ele se manifestar. Se ele quiser se manifestar, ele se manifesta. Se ele não quiser, ele não se manifesta. Ah, vai perder o processo por causa disso? Não, porque é apenas uma manifestação no recurso de embargos de declaração. Mas é claro que é sempre prudente que a parte se manifeste aí no prazo de 5 dias, tá bom? Aí veja só, outras observações aqui, né? O 347 do CPC diz que, terminado o fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes deste capítulo. Aí veja, o 357 diz que, não ocorrendo nenhuma hipótese deste capítulo, deve o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, fazer algumas coisas. Então veja, a decisão, inclusive, ela se chama decisão de saneamento e organização do processo. Ele vai resolver as questões processuais pendentes. Então, o que faz a decisão de saneamento e organização? Resolve as questões processuais pendentes, delimita as questões sobre os quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, vai definir a distribuição do ônus da prova, então se quem vai provar alguma coisa é o autor ou é o réu, vai delimitar questões de direito relevantes, vai designar, se o caso, audiência de instrução. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Preste atenção, porque aqui o Ministério Público ele não está pedindo esclarecimentos, porque esclarecimento é o seguinte: não entendi alguma coisa que você disse. E aqui neste caso, o que acontece? O Ministério Público não está dizendo que ele não entendeu o que o juiz disse, ele está dizendo que o juiz não disse nada. Então veja, eu não entendo aquilo que foi dito, mas a partir do momento em que o Ministério Público percebe que o juiz não disse nada, não é o caso de o Ministério Público pedir esclarecimentos. Você poderia ter uma questão assim: o Ministério Público não poderia ter feito os embargos de declaração porque ele deveria ter pedido esclarecimentos ou solicitar ajustes, alguma mudança ali na decisão de saneamento. Por que que isso está errado? Então veja só, você poderia ter uma alternativa dizendo assim: o Ministério Público não poderia ter feito os embargos de declaração neste caso, porque ele deveria ter pedido esclarecimento ou ajustes. Por que que isso está errado? Porque esclarecimento ou ajuste você só pede
quando o juiz se manifestou, ele decidiu sobre um certo tema. Então, olha só, esclarecimento ou ajuste só pode existir se o juiz efetivamente decidiu a questão, decidiu o que foi pedido. E neste caso, como o juiz se omitiu na decisão, como ele não disse nada, por isso que cabe os embargos de declaração. Esse é um ponto importante para a gente. Por quê? Porque você poderia ter uma pergunta um pouco mais complexa, dizendo o seguinte, uma das alternativas, né? O Ministério Público interpôs os embargos de declaração. Você poderia ter a seguinte afirmação. De novo, o recurso interposto não pode ser admitido porque para a espécie o Ministério Público deveria ter solicitado esclarecimentos ou ajustes no prazo de 5 dias. Por que isso aqui está falso? Para a questão que a gente está fazendo, por que isso aqui está falso? Isso está falso porque no caso da questão o juiz não decidiu, omitiu-se, ou seja, omitiu-se. E para casos de omissão, o MP deve se utilizar dos embargos de declaração. Consegue entender? Então veja, isso aqui poderia estar na sua prova. Cara, e se isso está na sua prova, muita gente vai errar. Por quê? Porque o cara fala assim, pô, ele lembra que tem a possibilidade de esclarecimento ou ajuste. Só que você precisa prestar atenção no que a questão está te dizendo. Ela está dizendo que o juiz se omitiu. Se ele se omitiu, ele não decidiu nada. Se ele não decidiu nada, não posso pedir esclarecimento ou não posso pedir um ajuste naquilo que não foi dado, naquilo que não existe, tá? Então essa é a ideia. Meus amigos, a gente vai encerrar por aqui. Foram 27 minutos de uma questão com muitas coisas aqui, revisando. Acho interessante você reassistir esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir, de verdade, a única coisa que eu peço, eu não fico aqui mendigando likes nem nada disso, mas é muito importante para o canal que você assista o vídeo, que você curta e principalmente que você comente alguma coisa, porque isso mostra para o YouTube que este vídeo foi um vídeo importante. Tá? Isso me ajudaria bastante como professor, como produtor de conteúdo aqui no YouTube. Duas coisas, se você quiser as anotações desta aula, as anotações vão estar no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo. Se você quiser estudar comigo para concursos, o que eu já tenho dentro da minha plataforma? Escrevente, oficial de promotoria, polícia civil, escrivão investigador, oficial de justiça. Tá? Então, e além de outros que podem vir a ser feitos aí, por exemplo, a gente está aí no projeto também de fazer aulas para o concurso unificado do TRE, TSE e tal. Então veja, se você quiser estudar comigo também, com aulas mesmo, né? Aulas de verdade e também resolução de questões, algumas questões desse jeito aqui que eu estou fazendo, você clique também aqui embaixo para você entrar, para ser meu aluno. Você vai pagar uma anuidade que, dividida durante todos esses 12 meses, você vai pagar R$20 por mês, tá bom? Fico muito agradecido a você que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui e eu sou professor para dar aula. Eu não venho aqui para te enrolar, tá bom? Não fico aqui agitando vocês, falando um monte de merda e um monte de coisa só para deixar vocês estimulados, ansiosos, qualquer coisa desse tipo, como vocês sabem que eu estou falando aí, tá bom? Então, um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Tchau!